Esta questão da reabilitação de edifícios da habitação municipal, no final do ano passado, a Sra. Vice-Presidente Sónia Paixão garantiu-nos que no início do ano teríamos um relatório completo do Estado do município em relação às dívidas e à forma como estamos a gerir a habitação municipal. Estamos em fevereiro, meio do mês, ainda não chegou. Eu acredito também nunca me disse um prazo concreto, disse no início do ano, e esta coisa é um bocado como um quarto para as 9 ou 9 e um quarto. É uma questão de bom senso e tentarmos perceber se o início do ano para si vai até ao mês 6, vai até ao mês 8, vai até às férias, para percebermos até onde é que vamos, para ver quando é que temos este relatório. Depois, o prazo de utilização, por nós não há inconveniente nenhum que seja feito o dilatar do prazo de utilização. Agora, nós gostávamos, para poder decidir de uma forma séria, entender de facto a recuperação de dívida da habitação municipal, porque estamos a dilatar o prazo para a utilização de 4 milhões de euros, mas continuamos a ter uma dívida da habitação municipal que ascende os mais de 14, 15 milhões, eu vou dizer 13, que é para dizer que recuperou 2 milhões, eu acho que não recuperou, mas depois nos consegui dizer, que é para não estarmos aqui a tirar números para o ar, tipo preço certo. Portanto, nós continuamos sem saber como é que a habitação municipal está a ser gerida, e eu não gostava de chegar ao final do ano e estar a fazer a mesma acusação que já fiz no passado, porque depois temos aqui o dilatado de prazos, temos o exemplo de como foi gerido a intervenção na Quinta da Fonte, quando se andou, eu não vou entrar nesta discussão outra vez que só não saímos daqui, mas quando andámos a fazer a recuperação do edificado pela parte exterior, as portas, as caixas do correio, etc., e queria comatar isto com a posição que o Sr. Presidente de Câmara tem tido, até numa lógica de tentar buscar algum eleitorado ao Chega, eu percebo o seu posicionamento, que é o dilatar do prazo vai manter o seu posicionamento, que sempre foi muito vincado, que é que não vai fazer intervenção nenhuma em casas de quem não paga. E como é que vamos fazer isto? Por exemplo, num edifício que eventualmente o segundo esquerdo e o terceiro direito não pagam, se fazemos a reabilitação do edifício todo, ou se é que ele deixamos por tratar. Como é que vai ser feita essa gestão? Porque tenho alguma curiosidade para perceber isto, também para perceber se devemos ou não devemos dilatar o prazo de utilização do empréstimo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, atiramos os números e fica bem lá para casa, porque depois, sem explicarmos o que é que estamos a falar, já temos 75% dos arrendatários com a renda revista. Eu não quero saber isso decorre da lei. O que eu quero saber é desses 75% ou dos 100% quem é que está em dívida e quem é que não pagou. Isso é que eu quero saber, que a renda está revista porque a lei confere esse poder à Câmara Municipal e decorre da lei fazer essa atualização, essa parte mal seria se não tivesse feito a atualização. Eu não quero saber disso, eu quero saber qual é a percentagem, se me conseguir dar o número exato era fantástico, mas qual é a percentagem daquilo que ainda está em cumprimento. Agora que a renda foi revista, quer dizer, se não pagarem a renda pode rever os 100%. E pode aumentar em 1000% a renda. Ninguém paga, ou se não pagar, ou uma porcentagem não paga. Isso é que era importante percebermos. Depois, falou da questão dos processos que estão a ser ultimados para colocar na AT. Mas isso nós andamos a ouvir desde o tempo de Bernardino Soares. E a pergunta era sempre a mesma. Mas quantos processos foram para a AT? E ninguém responde. Quantos processos foram para a AT? Isso é que nós queremos saber. Estamos a preparar as coisas para levar isto para a AT. Está bem, mas quantos é que lá estão? E qual é o valor da dívida que foi para a autoridade tributária para ser cobrada? Isso é que nós queríamos, de facto saber. Depois os senhores dizem, ninguém vai fazer intervenção dentro de casa, mas depois contempla a castelaria, etc. Ou seja, continuamos com a lógica de lavar o edifício. Não percebemos exatamente quantas casas ficaram pendentes de fazer os arranjos interiores, não percebemos, e nós não desejamos que ninguém tenha a casa no seu interior danificada ou destruída ou sem falta de condições para poder viver. Não é essa a questão. Aquilo que gostávamos de saber exatamente é o que é que estamos a quantificar. Já percebemos, pronto, passou para abril. Faremos então abril. Depois diz-me, fizemos a maior arrecadação de receita de sempre, dos últimos anos. Está bem, mas também foi o Sr. Vereador que disse à bancada da CDU que recuperaram 0 e que o que deram era completamente insignificante. Ora, de insignificante para 2, já subiu 2 e foi o melhor resultado de sempre. Mas para mim continua a ser insuficiente e incompetência. Portanto, se diziam que eles cobravam 0 e que vocês tiveram o melhor de sempre estava a ser 1 a pagar
porque ali supostamente não cobravam, por isso já pedimos diversas vezes para perceber a arrecadação de receita que foi feita durante a gestão anterior, quanto é que foi feito, quanto é que é feito agora e qual é de facto a mais-valia que está a ser feita, de acordo com este plano extraordinário que nós vamos ouvindo falar aqui, mas que a nível de métricas nós não temos informação de absolutamente nada e, portanto, quer dizer, estamos a chegar a abril, mas vamos lá tentar ser concretos nas respostas que damos, caso contrário estamos aqui a viajar um bocadinho em todas as respostas e não temos dados concretos em relação a isto e, mais uma vez, estamos a prolongar a utilização dos financiamentos e dos empréstimos. Mais uma vez, tomamos uma série de medidas em relação aos bairros que eu gostava que estivéssemos devidamente fundamentados e seguros em relação àquilo que estamos a adotar na Câmara Municipal. Presidente, 2014, depois puder recordar a Câmara quem é que era o Executivo Municipal, só para estarmos centralizados de quem é que foram os diversos Executivos que foram passando e, como disse, não foi atualizado desde 2014. Isso fez-me lembrar quando eu chegava a casa e dizia passei e estava à espera de presente. Não fiz mais que a minha obrigação. O facto de não terem feito para trás não significa agora que eu lhe devo bater palmas porque cumpriu aquilo que vem de inerência da lei. O que eu lhe estou a dizer é que não vale a pena dizermos que foi um grande feito quando isso é o que a lei obriga. Se para trás não fez, tem que responsabilizar quem não fez, mas não esteja à espera que eu lhe pague umas viagens para Benidorm para ir ver na viagem de finalistas. Não cumpriu, ou melhor, os outros não cumpriram, os senhores não fizeram mais que a vossa obrigação. E ainda bem, não lhe vou dar os parabéns por isso. Aqui ninguém paga a ninguém, isto não estar a ouvir para o Ministério Público, que ninguém paga nada a ninguém, hein? Atenção. Não há viagem, não há nada disso. Está-se a criar aqui, e o Sr. Vereador Vasco Doguinha está a criar aqui um anátema em relação à forma como estamos a debater. Vamos lá ver se nos entendemos. O Sr. Vereador leu o ponto? O ponto é claro e tem diretamente a ver com a habitação municipal, porque tem a ver com uma deliberação acerca de promulgarmos ou continuarmos com o prazo em relação à utilização do empréstimo. Ora, se no ponto não estamos a fugir em absolutamente nada, por isso não vale a pena criar aqui um anátema a dizer não estão a ser cumpridos os requisitos formais da reunião. Mas quais requisitos formais? Está aqui, está implícito nesta proposta à Câmara Municipal que isto tem a relação com a habitação municipal. Tem a ver com empréstimos para a habitação municipal. Logo, eu quero saber como é que está a dívida e como é que está a ser feita a gestão para determinar o meu sentido de voto e determinar se vou ou não vou votar favoravelmente para promulgar esta decisão e dilatar o prazo de utilização do orçamento. Portanto, parece que de repente levantámos aqui uma questão, não há aqui, eu não tenho que defender ninguém, mas não há aqui comentador nenhum, há aqui uma questão concreta que tem a ver com uma relação daquilo que é a forma de gestão da habitação no município e sobre o qual os vereadores da oposição têm todo o direito de questionar em relação ao que se está a passar. Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador do Chega. Sr. Vereador do Chega, por votação de votos. Sr. Presidente, abstive-me porque, não obstante o facto de, na sua última intervenção, ter feito considerações esperando que não se possa dizer o que quero a seguir, guardarei a minha intervenção para a declaração de voto para enquadrar o porquê de nos abstermos. Para nós nunca foi um problema de estarmos a tomar uma decisão para aqueles que não pagam porque não podem, em detrimento daqueles que não pagam porque não querem. Independentemente das posturas políticas e ideológicas que o Partido Socialista tenha tido nos últimos tempos e as afirmações que faça, já percebemos que a preocupação e as medidas são tomadas não numa lógica de que nós vamos desaparecer, mas porque já percebeu que somos a única oposição que tem no município, porque o Partido Social Democrata vendeu-se ideologicamente ao Partido Socialista e porque o Partido Comunista tem um rabo de palha muito grande em relação a todo o passado e por isso percebe claramente que o nosso posicionamento é o único que confronta. Dentro da declaração de voto também ainda dizer-lhe que a abstenção, não obstante o seu populismo e a forma como o fez aqui de forma muito vincada, recordar-lhe apenas que a tomada de decisão que agora tomou, e bem, de não fazer intervenção em casas que não querem colaborar e pagar dentro das competências que deveriam ser atribuídas à Câmara, dizer-lhe apenas que não há muito tempo foram precisamente, de acordo com essas propostas apresentadas pelo Chega, que o senhor atual Presidente de Câmara e este Executivo nos catalogava como xenófobo, racista e discriminador. Por isso, bem-vindo à realidade, não é xenofobia, não é racismo, é uma questão de gestão.